Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast Na Lição, realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sobradinho, a Igreja da Comunidade. Eu sou o Wellington Ribeiro e quero convidar você agora a pegar a sua Bíblia, o nosso guia de estudos que estamos nesse trimestre estudando o livro escrito pelo evangelista Marcos, para que juntos possamos refletir na grandeza, na beleza e na profundidade da palavra de Deus. Você já está conosco ao longo de muitas semanas e eu tenho absoluta certeza que essa vai ser mais uma semana de bênçãos na sua vida. Por isso, eu quero que você já diga aí agora de onde você está assistindo, qual é o seu nome. Se você tem um pedido de oração, pode também escrever esse pedido de oração. Curte, comenta e compartilha esse nosso material para que mais pessoas sejam abençoadas por Deus, assim como você também está sendo abençoado hoje, tá certo? E eu tenho aqui comigo hoje dois amigos especiais que estão conosco. O Alex é a primeira vez e o Rafa já esteve conosco, né, Rafa? Segunda vez. Mas eu quero deixar aí que cada um de vocês se apresente. Amigo Alex, se apresente para nós, por favor. Bom, me chamo Alex, sou ancião na Igreja ali do Fraternidade, aceitei o convite, é um prazer estar aqui com vocês para a gente estar explanando sobre esse tema tão importante para a gente e para as pessoas que também estarão ouvindo a gente. Ok. E você, Rafa? Meu nome é Rafael, como eu falei antes, é minha segunda vez aqui no podcast, né? E eu sou líder jovem aqui da Igreja de Sobradinho. É um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso. Rafa, faça a oração inicial para nós, por favor. Oremos. Querido Deus, Pai de amor, Pai querido, nós te agradecemos pelas suas misericórdias por cada um de nós. Nesse momento nós vamos estudar, recapitular mais uma lição e pedimos a sua presença, Espírito Santo. Que o Senhor esteja conosco, abrindo a nossa mente, o nosso coração. É isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Estamos avançando, chegando nos dias finais do ministério de Cristo, relatado pelo evangelista Marcos. E no capítulo 11, o verso para memorizar dessa semana foi o verso 25, que diz o seguinte: é mais fácil... Opa, não, peraí, eu estou no 10, 11, 25, achei aqui. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Controvérsias em Jerusalém. Jesus agora falar assim, do coração de Cristo, e Alex, você vai falar assim, como é que estavam os corações dos discípulos? Acredito que Alex, como é que você imagina que aqueles 12 homens estavam, Jesus falando que ele já estava indo para o caminho do Calvário? Mas eles pareciam que não queriam entender, né, amigo? A verdade é que quando Jesus, lá no começo, já dando indício de que ele iria para Jerusalém, o caminho do Calvário, que ele iria ser entregue, mas no coração dos discípulos e na mente, não deu o leque ainda que não seria um reino terrestre, mas seria algo maior, não seria que iria libertar o povo ali da opressão romana e tudo mais, mas na cabeça do discípulo era aquilo. O povo estava sobre aquele jugo romano, e então não, Jesus vai nos tirar desse jugo romano. Mas Jesus, mas não é isso, a ideia não é essa, e os discípulos não conseguiu captar realmente o que realmente Jesus estava falando para eles. Olha, o reino não é aqui, não é este o reino.
O interessante é que quando Jesus fala, olha, vai lá em tal local assim, tem um jumentinho que tá lá preso, vocês vai lá, desamarra e traz. Se caso alguém falar alguma coisa, fala que é pro Senhor. Fala que eu tô falando isso. E o interessante é que eles foram. E chegou exatamente naquele local, estava lá o jumentinho. Eles pegaram as pessoas, mas por que vocês estão pegando? Não, o mestre mandou para que a gente pegasse aqui. E eles deixaram. Mas o interessante é que, igual você falou assim, os reis naquela época, com aquela pompa toda, mas Jesus escolheu um jumento. Mas como assim? Aí vem toda aquela questão da humildade de Cristo também. E o interessante é que quando faz uma alusão também, quando Salomão entrou em Jerusalém, que o irmão dele queria usurpar o trono, Davi, olha, vai lá, pega um jumento, uma mula, né? E Salomão também entrou nessa questão dessa maneira. E a gente vê essa comparação de Jesus entrando ali no jumento e o povo fazendo toda aquela encenação. Não como os reis entraram com toda aquela pompa, mas na humildade. E a gente vê ali o povo venerando a pessoa de Cristo. Né? Ô, Rafa, Jesus, ele já quebra um pouco daquela expectativa dos discípulos. Né? Só que, mesmo assim, houve uma exclamação verbal, não somente pelos discípulos, porque o texto bíblico diz que aqueles que iam à frente e atrás iam declarando, né, umas frases a respeito de Cristo. Que frases eram essas? E como é que você imagina, amigo? A emoção do povo naquele momento de Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém. Porque o texto diz isso, né? Uma entrada triunfal. Acredito que foi muito emocionante, né? Para aquelas pessoas que estavam ali, para os discípulos. Porque é como o Alex falou, né? Eles acreditavam que ali já iniciaria o reinado de Jesus na terra. E eles gritavam Hosana, Hosana nas alturas, né? Um louvor que eles acreditavam que seriam libertos a partir daquele momento. É interessante, amigos, que esse aqui é um dos poucos momentos em que Cristo permite publicamente receber batiam com a língua no dente e espalhavam. Mas aqui Jesus se permite ser honrado. O que ele está dizendo com isso, amigos? Ele está afirmando a sua divindade? Então, quando a gente olha para todo esse contexto, a gente vê toda a história anterior e é exatamente aquilo que você falou. Até então ele não tinha aceitado essa questão das honrarias, né? Mas exatamente neste momento, ele aceita todas as honras que é atribuída a ele, né? Ali as honras, hosanas nas alturas, rei dos reis e tudo mais, ele aceita tudo isso. Mas a gente vê que exatamente nesse momento está combinando para algo que é bem maior do que tudo aquilo que as pessoas já estavam vendo, né? Não só a questão do reino terrestre, mas agora idealizando o reino celestial, né? O reino dos céus. Eu acredito que Jesus naquele momento queria que as pessoas identificassem o que realmente estava acontecendo. Que elas são peregrinas nesse reino e todo esse contexto não era para o reino terrestre, mas sim para o reino celestial. E tem algo interessante também que a gente pode ver, é que existe aqui um paradoxo, porque ao mesmo tempo em que essas pessoas estão ali proclamando Hosana nas alturas, seja bem-vindo, o filho de Davi, essas mesmas pessoas, poucos dias mais à frente, sumiram, né? Quando Cristo é levado ao Calvário, e algumas dessas até mudaram de lado e passam a espraguejar e a amaldiçoar. Então a gente precisa ter cuidado com essas euforias espirituais, essas emoções espirituais que muitas vezes as pessoas têm, que não têm fundamento em nenhum princípio bíblico. Mas a gente olha aqui, querido amigo Rafael, que Jesus ele entrou em Jerusalém e depois ele saiu, né? Marcos capítulo 11, do verso 12 ao 26, conta uma história interessantíssima. Duas histórias, na verdade, né? Uma de uma figueira e depois Jesus da purificação do templo. Amigo, o que aconteceu com essa figueira? Fala pra gente. Jesus estava bem cansado, né, desse evento e ele queria comer alguma coisa. E ele se deparou com uma figueira bem cheia de folhas, né, que fala na Bíblia. Ele acreditava que tinha frutos ali.
mas chegando perto não tinha. E foi ali que ele amaldiçoou aquela figueira, né? Para que não nascesse mais nenhum fruto dela. E ela não secou imediatamente, né? Eles voltaram para Jerusalém. Aí no outro dia, os discípulos olharam para a figueira e o que aconteceu com ela? Ela havia secado. Né? E os discípulos ficaram, poxa, mas como assim? O autor da vida amaldiçoando. Alex, eu fico pensando, primeiro deixa eu perguntar para você assim, quem que simboliza, ou quem era simbolizado, né, representado por essa figueira? Que mensagem Jesus estava querendo trazer, não somente aos seus discípulos, mas à nação israelita também? O interessante, que assim como o Rafael falou, Jesus estava cansado e Levinho ali, de repente ele olha para aquela figueira, folha, toda cheia de folha, bonita. A figueira ela começava a dar os frutos antes, e quando tinha muita folha, era sinal que tinha bons frutos e poderia alimentar dos frutos que ela tinha. Mas quando Jesus chega e olha para a figueira, ele percebe que não tem fruto na figueira. Quando Jesus fala sobre essa parábola, ele está falando também para as pessoas que a gente às vezes olha, não, essa pessoa aqui, beleza, ela prega, ela ora, aí a gente vai olhar para o povo de Israel ali, os doutores cheios de si, conhecedores da palavra, mas por dentro não tinha nada. Então assim, é preocupante porque Jesus olha para todo esse contexto, vê pessoas falando tão bonito às vezes, e lá no interior tá vazio, né? E às vezes traz essa preocupação para a gente hoje também. Será realmente que a gente está sendo como essa figueira, cheia de folha, mas por dentro não tem nada? Não tem fruto? Não ajuda o próximo? Não faz aquilo que Jesus pede, de dar o bom exemplo, de dar o testemunho? A preocupação de Jesus era exatamente isso, mostrar para as pessoas que às vezes existe uma roupagem por fora, mas por dentro está vazio. Um cristianismo de aparências. Um cristianismo de aparência. Sem essência. Fico pensando também, amigos, no seguinte aspecto. O fato de Jesus sabia que não era a época, mas poderia ter figos temporãos, fora de época. E eu fico pensando que Deus tem expectativas a respeito de todos nós. Quando Jesus vai a essa figueira, ele tinha expectativa. Então Deus, por ter presenteado Israel com tantas dádivas, tantos profetas, tantas mensagens, tantos ensinamentos, tanto cuidado ao longo da história, Deus tinha uma expectativa de que ele fosse luz. Amigos, hoje também, Deus também tem expectativas a nosso respeito. Rafa, como é que a gente pode lidar com esse aspecto de saber que Deus tem expectativas, porque eu não posso só ser um cristão do jeito que eu quero, né? Israel foi do jeito que ele queria e foi amaldiçoado. Fala pra gente, amigo. Então, primeiro a gente precisa entender que a gente pode ir do jeito que a gente está, né? Deus aceita a gente como a gente está. Mas, através do momento da conversão, a gente precisa seguir a palavra dele. E isso é importante porque ele tem esse desejo, né? Tem essa expectativa, assim como você falou, da gente. E ele quer restaurar o objetivo para o qual a gente foi criado. Foi ser a imagem e semelhança dele. Essa acredito que seja a maior expectativa. Então é importante a gente realmente viver, não só ser como uma figueira com folhas, né? Mas revelar os frutos do Espírito através da gente. Isso é importante, é muito importante isso, sabe, amados? Você que nos assiste, eu quero que você tenha a noção da importância disso. Porque muitas vezes nós hoje, cristãos modernos, aceitamos pela fé o sacrifício que Cristo fez lá atrás.
você vai ver Cristo indignado, a ponto de ele pegar ali e sair o chicote, sair expulsando todo mundo dali. Então, assim, o que a gente percebe é que as pessoas não entenderam que o templo em si é um lugar de oração, que foi preparado exclusivamente para buscar a presença de Deus, para se conectar com Deus. Mas não era isso que estava acontecendo naquele momento. E isso deixa Jesus bem indignado naquele momento. Você vai perceber que são poucas e raras vezes que você vai ver Jesus estressado. E nesse contexto, Jesus ficou muito estressado. E é uma ira santa, né? Com Agora, certeza. Vejam, Rafa, aqueles homens que estavam ali oficiando, os sumos sacerdotes, os levitas, eles já estavam fazendo isso há tanto tempo que perderam a noção de todo o simbolismo espiritual que estava envolvido naquelas ações e permitiram que virasse um comércio. Amigo, qual é o risco que a gente tem hoje de estar envolvido em todas as ações também religiosas, mas perdermos a essência da verdadeira adoração? E como não cair nesse erro, né? Que é importante a gente pensar nisso. Isso pode ocorrer com a gente, né? Não é algo só daquela época. É uma lição que a gente precisa aprender também. E o risco é da gente fugir realmente da religião verdadeira, né? Da adoração verdadeira. Porque a gente fazendo, a gente pode estar trabalhando para Deus, fazendo, mas não está buscando direto na fonte. E eu acho que para não acontecer isso, a gente precisa ter, primeiro, o nosso momento com Deus no dia. Ser a primeira coisa da nossa manhã. Isso é essencial, esse momento de comunhão, a iluminação do Espírito, a direção dele sobre a nossa vida. E, Alex, nós precisamos, eu acredito que todos os dias que vamos à presença de Deus, ajuda a trazer significado àquilo que vai acontecer nos dias de culto, né? Nos dias de adoração. Porque a gente não pode, naquela expectativa de todas as vezes ir à presença de Deus vazios. A gente tem que ter alguma coisa já preenchida ao longo da semana, né, amado? Verdade. Às vezes a gente tem essa mania durante a semana, a correria do dia a dia, você levanta às vezes, você assusta, nossa, eu não fiz nem a minha oração, não busquei. Mas é interessante que a gente precisa buscar Deus todos os dias, quando a gente vai no culto de quarta-feira, quando a gente vai no culto de domingo, no sábado, a gente precisa apresentar algo para Deus. E como que eu vou apresentar para Deus se eu não busco durante a semana? Se eu levanto pela manhã e eu estou preocupado com o meu trabalho, com a minha faculdade, com o que eu tenho que fazer, com o que eu vou deixar de fazer, e eu não entro na presença de Deus. Eu costumo falar que a gente é como uma lâmpada dessa daí que se você não ir lá no interruptor e você ligar lá, não vai dar luz. E se a gente não nos conectarmos a Jesus, como que a gente vai se encher do Espírito Santo? Como que a gente vai sair para o dia a dia cheio do Espírito Santo, testemunhar de Jesus ou falar de Jesus, se a gente não vive isso na prática? Isso é preocupante, porque muitas vezes aí eu volto para a parábola da figueira. Talvez a gente vai estar vivendo igual a figueira. Uma roupagem bonita por fora, mas por dentro está vazio. A gente não busca na palavra, a gente não busca a essência da palavra. A essência do evangelho que é transformar a vida de pessoas, transformar a minha vida, encher-me de bênção e transmitir essa bênção para outras pessoas. Mas se eu não estou cheio disso, como que eu vou transmitir para outras pessoas? Rafa, obrigado. É verdade isso aí. Rafa, Jesus ele purifica o templo. O apóstolo Paulo fala que nós somos templos vivos de Deus, habitados pelo Espírito. Jesus também quer purificar a gente, né, amigo? Mas a gente tem que deixar, né? Não é algo forçado, né? Ele não entra forçado. A gente precisa convidar ele diariamente para purificar o nosso coração, porque a nossa natureza vai sempre em direção ao pecado, né? Então a gente precisa haver essa entrega diária para que ele possa purificar o nosso coração. E é mais um papel também do Espírito Santo, né? E é muito interessante, porque nesse momento que Jesus purifica, os cambistas, os levitas, os religiosos, saem todo mundo correndo, ficam ali com o olho arregalado. Ninguém fala nada, porque o espírito de profecia, Ellen White, diz que Jesus estava com uma ira e o zelo santo naquele momento. E eles viram a autoridade no rosto e na fala dele e não ousaram se levantar contra ele. Mas no outro dia, eles vão até Jesus
e perguntam: escuta, com que autoridade é que você tem de fazer isso? Rafa, é interessante ver isso, né? Com que autoridade? E Jesus não respondeu, né? Diretamente. Ele fez uma outra pergunta. Fala pra gente um pouquinho sobre esse questionamento dos líderes, né? Então, os judeus. Tinha uma pegadinha nisso aqui, né? Porque no momento em que eles fazem essa pergunta, na verdade, a introdução da pergunta, eles já reconhecem a autoridade de Cristo, mas não querem aceitar. Não querem aceitar. Amigo, eu fico pensando assim, como nós podemos fazer para que o nosso coração não se endureça ao trabalho do Espírito Santo, para a gente também não reconhecer a autoridade que Cristo tem sobre a nossa vida? O interessante é que quando a gente olha para esse contexto, eram pessoas que eram doutores da lei, sacerdotes, escribas, eram pessoas que eram para levar a mensagem de Deus para o restante da nação. Mas o que a gente percebe aqui é que passaram a viver o assim eu penso, o assim eu acho, eu sou suficiente, e não assim diz o Senhor. E aí entra num ponto aqui que é muito importante para a gente, contextualizando para os dias de hoje, para a gente entender que nós somos pessoas totalmente dependentes de Deus. E quando eu sou uma pessoa totalmente dependente de Deus, então eu entendo e reconheço a autoridade de Cristo na minha vida. E esse era o ponto que eles não entendiam, porque eles viviam achando que eles eram autossuficientes e não dependiam de ninguém. Era a interpretação deles que valia, era o que eles pensavam, era o que eles desejavam, e não assim diz o Senhor. Não entendiam que nesse ponto a palavra era bem mais alta do que o que eles pensavam ou o que eles achavam. E a gente pode fazer isso pra gente hoje. O mais importante é, assim diz o Senhor. Eu vou fazer tal coisa, mas será que é o que Jesus faria? Esse é o ponto. Porque assim eu entendo a autoridade de Cristo, eu entendo que Cristo é o meu Redentor, eu entendo que Cristo é o meu Salvador, é Ele quem rime os meus pecados. Então, assim, esse é o ponto alto de tudo isso. A gente precisa entender que somos pessoas totalmente dependentes de Deus. E não era esse o ponto dos sacerdotes, dos escribas naquele momento. Eu coloquei aqui que eles queriam viver como donos de tudo, né, da religião, falando de Deus, mas sem Deus. Eles não queriam Deus perto. Rafa, e aí depois eles ainda trazem uma outra questão, né? A questão dos impostos. E depois um outro grupo vem falar sobre a ressurreição. Alex, você vai falar sobre a ressurreição, e Rafa, fala pra gente aqui um pouquinho sobre esse negócio do imposto. Que pegadinha que existe nessa questão do imposto. E como é que nós, como igreja, devemos respeitar as autoridades e, ao mesmo tempo, ter essa sensibilidade de não cair nos extremismos? Então, mais uma vez, eles queriam pegar Jesus, né? Ter algum argumento para prender ele e levaram esse questionamento, se era lícito, né, pagar os tributos. E Jesus foi bem sábio, mais uma vez, respondendo que dá a César o que é de César e para Deus o que é de Deus. Então a gente vê aí que a gente precisa respeitar as autoridades. Jesus apoia isso, a Bíblia apoia isso.
E a gente deve respeitar até o limite de que não se contradiga com a Bíblia, né? Com os ensinamentos de Deus. Então é importante a gente respeitar as autoridades, assim como Jesus ensinou naquela época. E essa fala de Cristo até ajuda a quebrar mais uma vez a ideia da rebelião terrestre. Que se ele falasse assim, não, nada para César, vamos partir para cima todo mundo, pega lá a foice agora. Aí era o que todo mundo queria, né? Virar um motim, uma rebelião. Mas Cristo não veio de forma alguma se rebelar contra Roma. Então essa resposta dele também coloca todo mundo ali. Quem sabe tinha alguns na expectativa, eita, agora vai falar, agora é agora que vamos. Mas Jesus coloca todo mundo no lugar. E aí, Alex, vem outra galera e vem falar sobre a ressurreição, né? Uma mulher casou 7 irmãos, cada um morreu, coitado, né? Essa era a viúva negra. Porque morre todo mundo e ela fica. E aí eles querem saber como é que seria isso lá na ressurreição. Amigo, o que esses homens estavam querendo? Mais uma pegadinha? Mais uma pegadinha, né? O interessante é que quando se aproximavam de Jesus, Jesus já ficava olhando o que vem dessa vez, né? Porque a gente vê sobre essa questão aí do imposto, a gente vê aí atrás sobre que autoridade falava, e agora a gente vê sobre essa questão da ressurreição. O interessante é que a lição traz aqui, já um pouquinho no final, que fala aqui, se eu só... que eles desconheceram o poder de Deus na ressurreição, na indução ao céu, defendeu a doutrina da ressurreição, citando Êxodo 3:1 e 22, em que o Senhor declara que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso significa que eles serão ressuscitados, pois o Criador é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e que estão por enquanto mortos, mas ressurgirão. Então a lição ela já traz esse apanhado aqui, esclarecendo sobre toda essa questão que eles colocaram Jesus, né? Mas Jesus sempre tinha essa essência de sair dessas situações, né? Quando as pessoas pensavam, agora a gente vai trazer um problema que Jesus não consegue resolver. Mas Jesus, em sua simplicidade, a conexão com o Pai, sempre conseguia sair de uma maneira muito tranquila, de uma maneira bem esclarecedora, para que as pessoas entendessem o que realmente estava acontecendo naquele momento. Quanta sabedoria, né? E eu fico vendo assim, que como é importante a gente relembrar dos momentos que Cristo passava em oração, renovando a sua conexão com o Espírito Santo, para poder lidar com essas demandas. Porque esses saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E para eles só valia o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. E aí eles, olha só que loucura, eles abrem mão daquilo que eles acreditavam, porque eles não acreditavam na ressurreição, e trazem para Cristo uma polêmica sobre a ressurreição. Veja como a mente, quando é guiada por Satanás, ela perde princípios, perde valores e vai simplesmente para a briga. E eu coloquei aqui um pensamento que a gente deve ter cuidado com as distrações teológicas que não mudam a nossa realidade, só causam discussão desnecessárias. Porque às vezes hoje tem muitas pessoas que procuram um monte de confusão com coisas que não vão mudar absolutamente nada na vida delas. Não, mas porque eu defendo essa ideia, e era o que estava acontecendo aqui, né? E Jesus sabiamente pega ali o próprio Pentateuco que eles acreditavam e mostra Deus dos vivos e não dos mortos. Mas não parou por aí, né, amigos? Porque aí chega outro, mas esse aqui parece que estava sensível ao toque do Espírito, e ele pergunta para Cristo qual é o maior dos mandamentos. Rafinha, o que Jesus respondeu para esse homem? Ele, a princípio, percebeu, né, a sinceridade desse, acho que é escriba, diferente dos outros questionamentos, né? Ele queria realmente saber, e a lição fala que ele poderia estar ali à espreita, né? Tentando entender mais como era Jesus, o que ele ensinava, e de repente ele tomou coragem e fez esse questionamento. E Jesus respondeu que o maior mandamento
é amar a Deus sobre todas as coisas. E é uma referência, né, a Deuteronômio. Ele já tinha escrito isso no Pentateuco, que era a Bíblia daquela época. E ele aproveitou e deu também o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos, né? A gente vê aqui que a lei mosaica, os 10 mandamentos, é baseado no amor a Deus e também o amor ao próximo. Amigo Alex, Jesus ele não está resumindo e nem menosprezando a lei moral, o decálogo, ao aspecto como hoje, infelizmente, alguns irmãos equivocadamente interpretam, que a lei foi mudada para o amor. Logo, se eu amo, já estou guardando a lei, não preciso guardar os mandamentos. A gente tem que ter cuidado com isso, né, amigo? O interessante, Wellington, é que o próprio Jesus, ele fala, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, assim, quando Jesus fala lá, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, ele apenas faz um resumo da lei, né? Que a gente vai entender ali, os 4 primeiros mandamentos ali tem a ver com o caráter, com a essência de Deus. E os outros 6 com o nosso próximo, com o amor ao próximo, com a minha obrigação para com o próximo. Então Jesus ele só resumiu. Em maneira alguma ele falou assim, não, ele deu mais 2 mandamentos. E aí a gente vê essa confusão de interpretação de algumas pessoas. Mas o interessante é que o próprio Jesus fala, se eu amo a Jesus, se eu amo a Deus, eu preciso guardar os mandamentos. Eu não guardo os mandamentos, eu vivo da maneira que eu penso, da maneira que eu entendo. Esse homem, esse escriba que pergunta para ele, fala assim, olha, você não está longe do reino. Né? Pela forma como porque ele se colocou numa posição dele, né? Porque todo mundo, os escribas ali eram Cristo e agora ele concorda com Cristo, ele apoia as respostas de Cristo. Só que, embora ele tivesse essa simpatia por Cristo, não revela que se ele toma decisão. Aqui a gente sabe que tem muitos nossos que simpatizam com a igreja, mas também não tomam decisão ao lado de Cristo. Né, amigo? Isso é um caminho muito perigoso, né? Eu conheço. Não, é realmente que a palavra fala. Não, eu acredito no que Jesus está dizendo. Não, eu acredito que a Bíblia está dizendo. Não, está falando para mim. Enfatiza a decisão, mano, o passo mais importante da vida dele. Não dá. Enfim, é importante eu me simpatizar, com certeza, é importante eu com certeza, mas antes de tudo isso, eu preciso me decidir ao lado de, porque senão nada disso vai ter valor algum. Um ponto que eu vejo muitas pessoas, não, eu me simpatizo, gosto da igreja, oro, mas a sua entrega é interessante, precisa entregar a Cristo sem reservas, em entender que ele é o Senhor da vida, porque senão nada disso vai. É verdade.
Avançou e estamos aqui ao final do nosso estudo de hoje. E eu quero que cada um de vocês dê o seu recadinho para os nossos amigos que nos assistem, as suas considerações finais. Rafa, que recado você gostaria de deixar aos nossos amigos nesta reflexão da lição? Então aqui a nossa lição de hoje, nós tivemos as grandes controvérsias, né? A gente vê vários questionamentos que foram feitos a Jesus, a gente vê como ele respondeu esses questionamentos e a gente pode ter essa mesma sabedoria. E a gente pode pedir isso ao Espírito Santo, que a gente possa ter essa sabedoria, que a gente possa se decidir por Cristo diariamente. Querido amigo Alex, suas considerações aos nossos amados internautas. Então, é interessante quando a gente olha para essa lição e a gente vê a importância da gente não viver uma farsa em relação ao cristianismo, ao evangelho. Jesus, ele traz essa alerta para que a gente venha Queridos amigos, estamos chegando no Evangelho de Marcos nos últimos dias da história de Cristo e percebemos que ele está cada vez mais acentuando a importância de você e eu sermos cristãos autênticos, discípulos verdadeiros. Ele confrontou os líderes da sua época, ele confrontou os seus discípulos, os seus seguidores, e todos esses momentos servem para que você e eu hoje também sejamos confrontados com o nosso estilo de vida cristão. O nosso desejo é que pelo poder do Espírito você e eu permitamos que a obra de Cristo que foi começada seja completa e que Cristo seja realmente reproduzido em cada um de nós. Agradecemos a sua presença, a sua participação e faz o seguinte, quando a gente terminar aqui, você vai deixar o seu comentário e você vai compartilhar esse link com toda a sua família e com todos os grupos que você tem aí, para que eles também sejam abençoados. Amigos, muito obrigado pela presença e participação. Amigo Alex, ore para nós, por favor. Oremos. Grande Deus, amado Pai, nós somos gratos pela oportunidade de poder aprender mais sobre a Tua Palavra e que nós possamos colocar em nossa mente, em nosso coração, o desejo de nos conectarmos todos os dias ao Senhor, buscar a Tua presença, nos enchermos do Espírito e levar essa mensagem a quem precisa. Perdoa os nossos pecados, continue conosco, abençoe as pessoas que também estão nos ouvindo neste momento, que o Espírito Santo possa alcançar os seus corações também. Que tudo que nós fizermos possa ser para a Tua honra e glória em nome de Jesus. Amém.